Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos dando início ao programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido ao vivo pela página Potiguar Notícias no Facebook, ao vivo também pela PNTV, pelo portal Potiguar Notícias e nas ondas do rádio pelo 87.7 FM Parnamirim. Grande abraço para quem está apenas nos ouvindo. Quem está nos assistindo pode ver que nesse primeiro bloco já estamos aqui com a nossa convidada de hoje. A vereadora Kátia Pires vai falar sobre a audiência, sobre o uso do antigo aeroporto Augusto Severo, sobre mandato, sobre política. Hoje é um dia muito quente na política, nós vamos falar sobre isso. Depois o jornalista Pinto Júnior vai conversar sobre isso, mas vamos saudar a nossa convidada, Kátia Pires. Bem-vinda à PNTV. Obrigada, Cefas. Obrigada a todos que nos assistem. Estamos aqui à disposição para prestar mais um serviço, de informação e tirar as dúvidas aí dos nossos ouvintes, nossos eleitores, nossos seguidores. Perfeito. Vamos começar falando sobre o nosso rincão, sobre Parnamirim. Vamos falar sobre a audiência. A audiência pública, me tire a dúvida, é para tratar sobre a possibilidade de uso ou reabertura do aeroporto Augusto Severo. É verdade. Essa é a segunda audiência pública de nossa autoria sobre esse mesmo tema. 2014, antes de finalizar o fechamento doloroso do nosso Augusto Severo, nós tivemos realizando essa audiência e foi aberta algumas lacunas, foram deixadas a respeito, já que era uma decisão de nível nacional da retirada do aeroporto Augusto Severo, nós deixamos em aberto as propostas para que a gente pudesse reutilizar a área que era destinada ao aeroporto. Entendendo que foi um prejuízo muito grande para Parnamirim, para a nossa cidade. Foram mais de 2.500 empregos diretos, mais de 2.000 indiretos, os taxistas, todos, as cooperativas, as empresas que trabalham com a aviação. Então, nosso município ele perdeu, além dos empregos, a questão da renda, dos impostos. E foi aquela confusão toda, nós não tivemos a nossa voz não chegou tão forte, porque nós somos apenas vereadores do município, e era uma decisão da União, mas nós apresentamos 5 propostas para que pudesse reaproveitar as áreas. Infelizmente, a coisa não andou, mas nós insistimos, estamos voltando esse assunto, porque entendemos que há possibilidade tanto de reabertura do aeroporto, porque nós podemos citar, por exemplo, que existe em Guarulhos 2 aeroportos, aliás, em São Paulo, 2 aeroportos. De Guarulhos exatamente. E em Campinas, interior de São Paulo, existe outro aeroporto de operadoras que não fazem nenhum desses 2. Eu posso citar, por exemplo, a empresa Azul. Ela só operacionaliza em Campinas, a sua sede é em Campinas. Então, quando existe interesse, não tem aquela história de Natal, do Rio Grande do Norte, não comportar 2 aeroportos. Existem, sim, as possibilidades. Agora, a gente precisa sensibilizar as autoridades. Nós editamos uma petição online para que a gente possa enviar esse pedido para o presidente da República, para que ele possa estar analisando com muita sensibilidade a vontade dos norte-riograndenses, especialmente os parnamirinenses. Perfeito. Sem querer fazer blague, quando chegar ao presidente, pode ser que ele não seja mais presidente no andar da carruagem, mas a luta é extremamente válida. Kátia, existe, na opinião da senhora, de quem está envolvido com esse assunto, um plano B, caso não possa servir como aeroporto, a decisão seja essa, pode ser utilizado como alguma outra coisa, alguma outra função? Sim, nós não estamos fazendo essa audiência simplesmente por fazer. A nossa vontade realmente é que reative o aeroporto. Mas, dentro das possibilidades e da real situação de que se possa, legal, que se possa estar providenciando, temos 2 propostas que são, a nosso ver, assim, pelo que a gente já andou conversando com o Ministério da Aeronáutica, Ministério do Turismo, com o governador Robson Farias, de ser instalado o Museu da História da Aeronáutica, e porque a gente já tem um material suficiente para isso,
e também aproveitar aquelas instalações para um centro de convenções, que o de Natal já não suporta mais, né? Apesar de que está sendo ampliado agora, mas não impede que a gente possa estar reaproveitando aquele espaço para grandes eventos que possa fomentar a economia do nosso município, né? E a Grande Natal, acredito eu, já comporta 2 centros de convenções, um em Natal e um no terceiro maior município do estado. Essas 2 propostas talvez não seja a nossa vontade, são o que a gente visualiza uma maior possibilidade, mas existe mais outras 2, que é do ITA, né, que se instalar aqui, e também de uma rodoviária. Nós não temos uma rodoviária, e aí uma rodoviária no município de Parnamirim, ela fomentaria também o comércio, né? A nossa intenção é que faça geração de renda e de emprego. Esse é o nosso objetivo, de uma forma ou de outra. Perfeito. Kátia, conversando com jornalistas sobre esse assunto, alguns se posicionam em relação à classe política, achando que a parte da classe política do Rio Grande do Norte foi negligente em relação a não haver uma contrapartida para o Parnamirim. Qual é a opinião da senhora sobre a atuação da bancada federal, da classe política como um todo? Realmente houve uma certa negligência, um certo desinteresse com o Parnamirim? Olha, Cefas, em 2004 eu procurei alguns parlamentares federais, inclusive o deputado Felipe Maia esteve na audiência do aeroporto. E a informação que a gente pôde levantar é que era uma decisão da presidência da República, não tinha mais o que questionar. E, mesmo sendo deputados e senadores, a decisão estava tomada por conta da presidenta, na época, presidente Dilma, e não tinha mais o que questionar, já tinha a questão do leilão para ser feito, né? E foi essa informação que nós tivemos. Se por parte dos outros, eu não acredito que houve negligência, porque deve ter sido a mesma informação. Talvez não teve aquela força de ir para a rua, de movimentar a população, porque a gente tem visto nos últimos anos que algumas coisas são modificadas através do movimento popular. Uma delas foi o busão. Né? Então, se conseguiu modificar a questão do que ia ser feito com a pressão popular. Por isso que eu estou, mais uma vez, clamando a população, a participação da população. É muito importante nesse momento, porque nos ajuda a fortalecer o movimento. Né? Mas esse movimento ele vai continuar, até que possamos ter algum reparo dessa grande perda. Perfeito. Vamos chamar. Vai ser quando a audiência? Quinta-feira agora, dia 9. Quinta, dia 9. Às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara 9 da manhã. E a audiência pública, como você deve saber, é aberta para todo mundo. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa, inclusive, vai ter vez de fala. Exatamente. Uma pergunta sobre a audiência pública, vereadora. A gente percebe que eu já cobri algumas audiências públicas e o lugar para as pessoas, para a população, nunca fica lotado, salvo algumas exceções. Falta a população se conscientizar que ela pode e deve participar mais, deve interagir mais com os vereadores? Eu acho que a população tem que entender o poder que eles têm nas mãos, porque muitas vezes colocam para nós a responsabilidade, mas a gente só tem um limite, né? Nós temos um limite, a população não tem limite. Quanto mais gente, mais força, mais poder. E é por isso que eu estava olhando nas redes sociais, se a quantidade de pessoas que estão comentando, que estão compartilhando, que estão opinando, vier para a audiência, nós vamos ter um grande movimento. Perfeito. Então fica a convocação aqui, quinta-feira, 9 horas da manhã. O nosso tempo do primeiro bloco está quase acabando, mas, vereadora, uma última pergunta. Você que está nos acompanhando e acompanha o portal Potiguar Notícias deve saber que o ex-presidente da Câmara Federal, ex-deputado federal Henrique Alves, foi preso hoje de manhã em Natal. Tudo isso você pode ler no portal PN. Vereadora, a pergunta é bem básica. A senhora que é bem informada e certamente está sabendo de tudo que aconteceu hoje, como é fazer política nesse atual momento do país, que a gente vê o presidente com acusações, senador que já foi candidato a presidente da República com acusações também, como é que é fazer política nesse exato momento? É lamentável que nós estamos passando, né, na atualidade da classe política. É muito lamentável, não vou dizer desanimador, porque nós temos que ter esperança. E eu vou citar aqui um trechozinho que tem na Bíblia que deve ter a separação do joio e do trigo.
Então, não é só política, só é feita de maus políticos, de pessoas envolvidas em atos ilícitos. Nós devemos continuar acreditando nas boas pessoas, nas pessoas que têm a vocação, porque eu acredito que tudo que você faz com vocação para aquilo, você faz bem feito, você consegue desenvolver com presteza e lucidamente. Então, eu sinto muito que isso tudo esteja acontecendo no nosso país e que chegou ao nosso Estado, né? É lamentável. Perfeito. Muito obrigado, vereadora Kátia Pires, pela entrevista à PNTV. A você também, muito obrigado, mas não sai daí não. Nós voltaremos já no segundo bloco conversando sobre esses assuntos políticos todos. O jornalista José Pinto Júnior vai falar sobre a prisão do ex-deputado federal Henrique Alves. Um momento só que a gente volta. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Trabalhando no Brasil, para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, muito boa tarde, eu sou o jornalista Pedro Henrique Santiago. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do jornal Potiguar Notícias. O Cefas Carvalho, nosso jornalista, havia anunciado que nesse segundo bloco teríamos um bate-papo sobre a situação política, né, o cenário político que envolve o Rio Grande do Norte, né, com a prisão do ex-deputado federal, o Henrique Eduardo Alves. Porém, hoje a gente resolveu fazer diferente. Aqui o segundo bloco vai ser com um convidado especial, né? Então, todo o conteúdo, né, sobre essa prisão do Henrique Eduardo Alves, sobre essa fase da Lava Jato, né, você encontra no portal Potiguar Notícias, que estará abastecido, que estará sempre atualizado, trazendo essas informações, né. Nesse bloco, como eu falei, convidado especial aqui, o Roberval Viegas está conosco, né, ele aqui é o coordenador da Cruz Vermelha aqui em Parnamirim, né. Queria, primeiramente, dar boa tarde para você, Roberval. É um prazer recebê-lo aqui. Falar também, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre essa instauração, né, da Cruz Vermelha aqui em Parnamirim. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde e também a todos os telespectadores nesta tarde.
para falar um pouco da Cruz Vermelha Brasileira aqui na Coordenação Parnamirim. A gente vai primeiro tocar no assunto que é o factual, né? Ontem você teve uma reunião com o prefeito Taveira, né? Justamente para buscar esse apoio necessário para a instauração da Cruz Vermelha aqui em Parnamirim. Eu queria saber o que é que você traz dessa reunião, o que é que foi de proveitoso, como é que se deu essa reunião ontem? Na verdade, tivemos 2 reuniões, né? A primeira foi com a presidente do COREN, Conselho Regional de Enfermagem, a enfermeira Suerda Menezes, e nos deu assim boas perspectivas de recebermos algumas doações, como material de mobília, e estamos aguardando a questão da reunião, da diretoria, para que então isso possa ser deliberado. Outro sim, tivemos uma reunião ontem com o prefeito Taveira, que nos atendeu muito bem e nos abriu as portas em relação à Cruz Vermelha Coordenação Parnamirim, que está começando a atuar. Na verdade, na prática, ela já atua há cerca de 1 ano e meio, 2, através das vacinações de cães e gatos, e pela base aérea de Natal, que é em Parnamirim, né, que é os portões abertos da base aérea e os amigos especiais da base aérea. A Cruz Vermelha sempre se fez presente, não só como demonstrações de primeiros socorros, mas com atendimento a alguma pessoa que possa, então, por conta do momento, passar mal. A Cruz Vermelha sempre estará presente nesses eventos como parceira da base aérea de Natal. Nesse encontro que tivemos com o prefeito Taveira, como já bem falei, fomos muito bem recebidos, com a presença da Secretaria de Educação do município. Ele nos deixou bastante alegre, no sentido de que existem alguns projetos, né, de defesa civil, guarda municipal, ele está esperando uma alocação, uma abertura de um prédio que vai haver, e ele vai, então, estabelecer a Guarda Municipal, Defesa Civil, e dentro desse afã, a Cruz Vermelha estará presente numa dessas salas, com o intuito não só de atender a população parnamirense, né, como também atender às necessidades do município em si, na formação de guardas municipais, na formação de agentes de defesa civil e atendendo às necessidades mais atinentes na qual a Prefeitura de Parnamirim, no exercício das suas atividades festivas ou de outra forma qualquer, venhamos a prestar esse apoio. Logicamente, o prefeito também nos prometeu, assim, de uma certa maneira, em atender na questão de material de primeiros socorros, como prancha de transporte de vítimas, colar cervical, mochila de primeiros socorros e etc. Roberto, essa fase, né, esse período de iniciação, a gente sabe que tem muitas reuniões, né, muitas conversas, essas tentativas de parcerias, né, que a gente busca. E também tem o que eu conversei com o Kelson aqui há umas semanas atrás, que é a formação do corpo de conselheiros, né, da Cruz Vermelha, o que é necessário para criar um núcleo da Cruz Vermelha. Como é que está essa situação? Quantos conselheiros você já tem? Se está num andamento positivo, como é que está esse cenário aí? Na verdade, não é bem a palavra núcleo, mas coordenação, né? Coordenação mesmo. Da Cruz Vermelha na cidade de Parnamirim. Estamos nessa busca, já temos algumas pessoas que estamos já de olho, né? Podemos dizer assim, numa palavra bem vulgar, mas a gente já está olhando. Primeiramente, nós queremos fechar a questão da coordenação em si, que é um coordenador principal, que é a minha pessoa, e já temos um segundo coordenador, que é o Pinto Júnior, um dos nossos coordenadores. Está faltando mais um para completarmos isso. Após a gente completar esse grupo de 3 coordenadores, nós faremos uma reunião com o intuito de chegarmos a esses 10 conselheiros, justamente que nenhuma instituição consegue funcionar se não tiver um conselho que venha a orientar uma liderança, uma coordenação, no sentido de que venha a realizar algo de bom para a sociedade, que é o objetivo maior da Cruz Vermelha, não é? Ela objetiva os primeiros socorros. E os primeiros socorros não se fecham apenas em curativos, em ferimentos, atender a alguém que foi acidentado. Ela é muito mais abrangente, onde ela se estende na questão de primeiros socorros na área psicológica, na área social, enfim, em todas essas áreas a Cruz Vermelha sempre está presente e sempre estará presente no meio da comunidade. Vocês têm essa aproximação também agora com a secretária de Educação, né, a Francisca Henrique. A professora Francisca Henrique,
Eu gostaria de saber qual é a perspectiva que você enxerga aí para esse laço juntamente com a educação, né? Você já falou aqui que foi muito bem recebido pelo prefeito Taveira, né, Rosano Taveira. Também conversou com a Suerda Menezes, presidente do Corém. Queria saber como é que você vislumbra aí essa possibilidade de parceria também com a Secretaria de Educação, né, que é um laço muito forte, junto com a saúde, a educação, para fomentar a Cruz Vermelha aqui em Parnamirim. Muito bem, a Cruz Vermelha brasileira aqui no Rio Grande do Norte tem um projeto que chama-se Primeiros Socorros nas Escolas. Então, nós que temos esse projeto, temos essa vontade de estabelecer, não só nas escolas públicas, mas nas particulares, que parece que a Secretaria de Educação ela é a diretora, ou proprietária da escola... Do PH3. Do PH3, muito bem. Então, ela vai se estender não só para as escolas públicas, mas as escolas particulares. Então, o que acontece? Na medida que a coordenação ela estiver já sendo formada, e para isso ela já tem formadores na área de primeiros socorros, eu sou monitor de primeiros socorros, nós temos outras pessoas capacitadas, e levando também em consideração que nós usamos a questão da didática. Eu, pelo menos, sou professor formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em música, com pós-graduação também em música, e sou professor de filosofia e bacharel em teologia. Então, a gente tem essa dinâmica na área do ensino para expressar, não só como monitor de primeiros socorros, mas usando as técnicas de educação ou de didática para, então, levar esses alunos a ter um conhecimento maior. Não só os alunos da escola, mas sim os professores, porque nós vivemos em tempos difíceis, nós não sabemos o que poderá acontecer no futuro, mas sabemos de uma coisa, que se uma criança, um professor, por qualquer motivo, passar mal ou ter um mal súbito, nós temos alguém capacitado dentro da escola para atender até que chegue a urgência, né, especializada, que é a SAMU, para então dar continuidade aos primeiros socorros. Então a intenção justamente é educar desde o início, né, pegar esses jovens ainda na escola e apresentar esse primeiro socorro, essa base de conhecimento em saúde. Roberval, você falou aqui que a Cruz Vermelha já está aqui em Parnamirim, mesmo que de maneira, né, indireta, há pelo menos um ano, né, participando de algumas atividades. Eu queria saber para você, após essa instauração da coordenação de Parnamirim fixa, né, como você conseguiu fixar a coordenação de verdade, assim, de maneira direta, né, quer dizer. Qual que você acha que vai ser a principal diferença e o que você acha que vai ser de importância para Parnamirim ter essa coordenação instaurada por aqui? Muito bem. Na verdade, a Cruz Vermelha ela já está atuando aqui há cerca de 2 anos. Né? Nós já tivemos 3 CBFI, não é? O primeiro CBFI, numa outra gestão, foi o mais antigo. Depois, o segundo CBFI, que antes era FBI, não é? Já o segundo, que era CBFI, já foi sobre a minha gestão. E iremos ter já o terceiro, provavelmente agora no meado do mês de julho, que iremos ter, que é formação, que é o curso básico de formação institucional, que compreende no conhecimento da instituição, como Cruz Vermelha Brasileira, não é? A segurança desse voluntário, uma parte do suporte básico de vida, primeiros socorros, enfim, coisas que pertencem e fazem parte do requisito do voluntariado. Agora, com relação à Cruz Vermelha, em termos de coordenação, de fato e de verdade, nós precisamos hoje de uma sala, mas isso já nos foi, assim, de uma certa forma, prometida pelo prefeito, em que teremos uma sala, um lugar onde será instalado a Guarda Municipal, a Defesa Civil e, consequentemente, segundo as próprias palavras do prefeito, estaremos lá com a porta aberta da Cruz Vermelha. Tendo essa porta aberta, nós teremos materiais não só para atendimento às pessoas necessitadas por sinistros, como para a educação, como o boneco de compressões torácicas, uma prancha para ensinar de forma didática o transporte de vítimas, não é? Então, nós teremos este lugar não só para estabelecer essa ideia, mas guardar esse material, né? Nós temos como novidade até de brigadista, né? De fazer com que os nossos voluntários tenham conhecimento a respeito de combate a incêndio, porque geralmente quando há sinistros, muitas das vezes há um problema de incêndio. Como usar um extintor, como tentar penetrar na ação de salvaguardar a vítima sem ser vitimado, observando primeiro a
área de perigo e saber as regras de como adentrar nessa situação. Então, nós temos essas promessas. Então, também estamos esperando doações na área de primeiros socorros, que tem uma prancha de transporte de vítimas por aí sobrando que não está usando, é muito bem recebida pela Cruz Vermelha Brasileira. Eu gostaria de saber, assim, você tem tido muitas reuniões com pessoas de órgãos públicos, né, com prefeitos, com secretários. Queria saber, nesse momento, como tem sido a relação inicial com as empresas privadas. Se está havendo esse contato, vocês têm recebido alguma coisa em relação a algum contato mesmo, tipo assim, pretendo ajudar, pretendo iniciar para ser conselheiro, para ser doador para a Cruz Vermelha. Como é que tem sido esse cenário com as empresas privadas? Muito bem. Até o momento, a gente entrou em contato aqui em reunião com a proprietária do supermercado Boa Esperança, que ela esteve aqui, e infelizmente eu não me recordo o seu nome, mas sei muito bem quem é, não é? Então, está faltando esse contato mais firmemente. Ela expressou um contato conosco, de assistência aos seus funcionários, um adestramento aos seus funcionários. E isso a gente precisa sentar para conversar. Consequentemente, ela vai chegar junto e nós vamos conversar sobre isso e vai dar tudo certo. A Cruz Vermelha tem muita coisa a oferecer, não só para os supermercados Boa Esperança, mas para todas as instituições dentro da área de Parnamirim. Então vamos lá, Roberval. Infelizmente, nós está chegando ao fim. Eu gostaria que nesse minutinho final você dissesse, para quem está nos acompanhando, que pretende ser conselheiro ou pretende seguir ajudando a Cruz Vermelha, sendo voluntário ou de alguma outra forma, como é que entra em contato com você? Como é que chega até a Cruz Vermelha a coordenação de Parnamirim? Para quem é de Parnamirim, para que seja ou se torne voluntário, em primeiro lugar, ele precisa entrar em contato conosco pelo fone número 99641 3207, que é o meu fone, não é? Outro sim, é preciso que essa pessoa, como candidata a voluntário da Cruz Vermelha, ela procure tirar uma certidão negativa da polícia, né? Seja da Polícia Federal, seja da Polícia Civil, 1 quilo de alimentos não perecíveis, o preenchimento de um formulário e uma doação, não é? De R$60, que já oferece a Cruz Vermelha, que esse valor eles são direcionados a questões de primeiros socorros, a compra de primeiros socorros. Então, essa pessoa vem, a gente condiciona em um grupo, marcamos o curso básico de formação institucional, ela receberá uma camisa semelhante a essa que eu estou vestindo, e uma credencial da Cruz Vermelha Brasileira. Daí, então, ela passará, então, na medida que a gente for fazendo as ações humanitárias, que geralmente geram em final de semana, ela já começa a participar e assim ela vai crescendo na Cruz Vermelha Brasileira. Então tá aí, para você que está nos acompanhando, muito simples, como o Roberval falou, né, para você fazer parte da Cruz Vermelha como voluntário. Então, muito obrigado, Roberval, foi um prazer recebê-lo aqui. Quem agradece sou eu. Muito obrigado pelo espaço de podermos falar um pouco sobre a Cruz Vermelha Brasileira, coordenação Parnamirim. A gente espera que a Cruz Vermelha se instaure de vez em quando aqui em Parnamirim e tenha voos altos, né? Eu agradeço a sua presença, a sua audiência, e a gente se despede e até amanhã. Tchau, tchau.